Ai, que coisa boa, gente. Vamos lá, eu vou começar já comendo, né? Porque vocês também já conhecem, sabem que eu faço tudo ao vivo e mostro e provo tudo ao vivo junto com vocês. Então, eu já vou começar me deliciando. Tá aqui, ó. E vou provar, claro, antes da gente começar. Olha lá. Gente, eu vou apertar ele para vocês terem ideia do que é macio. Olha lá. Esse brigadeiro. É muito... Foi, né? Acabou. Ai, gente, que coisa boa! Que saudade de matar vocês aí de vontade, uma delícia saudável. Ai, vamos lá? Prontas? A panelinha já tá aqui. Vou fechar, vou deixar aqui no cantinho, ó. Deixar aqui no cantinho para quem chegar já ficar de olho aqui no que a gente tá fazendo, ó. Que delícia. Ai, ai. Vou puxar meus ingredientes aqui. Caiu um amendoim aqui no meu adoçante. Vamos lá. Esse brigadeiro de paçoca delicioso, maravilhoso. Ele pode ser tanto sem lactose, como também pode ser sem lácteos. Aí vai da questão de vocês estarem substituindo alguns ingredientes. Mas o leite de coco, ele combina muito bem com o amendoim, fica um gosto bem suave. Então, eu fiz os testes com os dois e ficou bem gostoso. Também fiz o teste, gente, com o leite de coco, o creme de castanha de caju. Ele fica um pouquinho mais forte, mas como a gente adiciona amendoim dentro do brigadeiro, então a gente consegue estar utilizando o de castanha de caju também. Agora foi, né? Então aqui, gente, ó, é muito simples, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou estar adicionando o creme de leite. Eu vou fazer com creme de leite sem lactose, tá, gente? Vocês podem estar utilizando creme de leite fresco, como eu falei. Vocês podem estar utilizando o creme de leite normal ou creme de leite de castanha de caju, tá? E aqui tô entrando com o mix de adoçantes que eu tenho o hábito de utilizar, que é o eritritol e mais a estévia, tá? Coloquei o creme de leite e vou entrar com o mix de adoçantes. Então, aqui tem o eritritol, tem 120 gramas, deixa eu conferir para não falar errado para vocês aqui. 120 gramas do eritritol e 5 gramas da estévia, tá? Vocês podem ajustar a quantidade da estévia, vocês podem colocar o eritritol. Aqui, gente, ele bem fininho, tá? Pulverizado. Até dá para usar o cristal, mas se você for comer no dia, senão ele vai cristalizar, tá? Então, se puderem, passa no liquidificador, deixa o eritritol pulverizado, bem fininho, que aí seu docinho vai durar uns 7 dias na geladeira bem tranquilamente, tá? Então, coloquei 400 gramas do creme de leite e coloquei o meu mix de adoçantes, tá? E aí, vou entrar agora com o leite de coco, 200 ml de leite de coco. Então, como eu falei para vocês, vocês podem estar substituindo tudo pelo leite de coco. Vai ficar um sabor mais acentuado, mais forte, com certeza, né? Porque a gente troca um ingrediente, vai ficar o sabor daquele ingrediente, né? Mas combina muito bem com o amendoim, fica gostoso, tá? Fica bem gostoso com leite de coco. Então, você tem essa opção. Ou substituir a quantidade do creme de leite pelo creme de leite de castanha de caju.
E aí o leite de coco entra da mesma forma, são as 200 gramas do leite de coco. Por quê, Thalita? Eu não posso substituir tudo? Nesse caso, não. Porque o sabor do creme de leite de castanha de caju é muito forte se você utilizar a quantidade total da receita de líquidos, certo? E a textura dele também vai ficar mais pastosa, tá? Então não vai ficar bem cremoso, como eu mostrei pra vocês ali. Daqui a pouco eu pego mais um e vou mostrar de novo pra vocês a textura. Fica mais pastoso, então não fica tão agradável a textura. Porque o doce saudável, ele não pode ser, né, só sem isso, sem aquilo, sem não sei o que. Ele tem que ser gostoso e tem que ser apetitoso, né? Então, eu presto muita atenção nisso. Então, ele não pode ter cara de dieta, né? Pálido, sem sabor, aquela que a gente olha e já diz, nossa, isso aí é saudável, né? Os bolos, às vezes nem é saudável os bolos que a gente encontra em alguns lugares, mas tem um pouco de granola em cima, a pessoa acha que é integral, é saudável. Não, não tem essa cara de doce saudável não, tá? É um docinho bem lindo, apetitoso, e a pessoa só vai saber se você falar, né? Se você falar que ele é low carb, sem açúcar, a pessoa vai saber, senão não vai saber não. Aí, gente, quem não é lá da low carb, tá aqui, quer fazer um docinho fit, você pode estar substituindo pela quantidade igual do mix de adoçante por um açúcar demerara, no caso, tá? Vai deixar de ser low carb, mas você vai ficar com uma receita sem o açúcar refinado, tá? E sem o lácteo também, se você optar por sem o lácteo. Ou creme de leite sem lactose, se você não tiver nenhuma restrição aos lácteos ou à caseína, tá bom? Então aqui é aquela paciência que eu amo, né? Que a gente vai mexer até ele ficar douradinho. Eu gosto muito, gente, de colocar aqui, uma essência de caramelo nesse docinho. É opcional, mas é opcional assim, façam, coloquem, que vocês vão ver que vai transformar o sabor do doce de vocês, tá? Por quê? Justamente porque ele ameniza o sabor residual dos polióis, que é mais mentolado, então a gente está utilizando uma quantidade boa aqui dos polióis, então essa essência de caramelo, ela vai amenizar esse mentolado dos adoçantes, tá? Então eu sugiro para vocês, além do cheirinho, né, porque a essência, na verdade, a gente sente mais o cheiro do que o sabor, então a gente sente o cheirinho e tem a sensação que a gente está comendo. Então, como a gente não vai fazer um caramelo aqui e tem a essência, então dá essa sensação também que foi um docinho caramelizado, até pela cor que ele fica. Então combina muito também e vale muito a pena vocês colocarem, experimentarem com a essência de caramelo. Thalita, pode ser de baunilha? Pode ser de baunilha também, mas a de baunilha ela vai ficar muito suave comparado com os ingredientes fortes que a gente tem aqui dentro da receita. Então a gente está utilizando, né, o leite de coco, o amendoim, que eles têm esse sabor mais forte, mais intenso. Então a essência de baunilha, ou mesmo sendo o extrato de baunilha, vai ficar mais suave. Ajuda também, né? Ele traz aquele saborzinho adocicado da baunilha, mas o caramelo é que vai dar um up bem legal aí pro doce de vocês, tá? Então, gente, aqui é a primeira parte, tá? Vocês vão ficar aqui mexendo no doce de vocês, tá? Então, foi 400 gramas de creme de leite, 200 gramas do leite de coco, 120 de mix de adoçante, né? No caso, eu tô usando o eritritol, vocês podem estar utilizando o mix de adoçante que vocês têm em casa. E aí, vamos deixar ferver fogo médio, sempre mexendo para ele não queimar no fundo, tá? Vou aqui mexendo, mas vou mostrar para vocês a paçoca. Por quê? Preciso de uma paçoca para fazer o brigadeiro de paçoca. Então, a gente precisa dela. Fiz muitas receitas mesmo, gente. Que eu pesquisei, que eu procurei, com pasta de amendoim, só com amendoim. Então, eu fiz muitas e não fica com gosto de paçoca, né? Então, fica
com o gosto da pasta de amendoim, só que a pasta de amendoim, ela traz uma textura também mais grossinha dentro do brigadeiro. E então não gostei muito, eu queria que ele lembrasse mesmo um docinho, né, tradicional, um docinho de festa. Cremoso, né, meio elástico assim, que eu mostrei pra vocês. Então a pasta de amendoim funciona também? Funciona, mas fica um doce mais forte, o gosto mais forte, e eu não me adaptei muito com a textura. Outra coisa é colocar o amendoim aqui dentro, trituradinho, né? Mas também perde o sabor, né? Ele solta os óleos da oleaginosa do amendoim e acaba aqui não tendo lembrança do paçoca, do brigadeiro de paçoca. E sim, vai muito pro cajuzinho. Então eu também deixei de lado essas receitas, esses testes, se não, vamos lá, que a gente vai ter que então fazer a paçoca low carb pra estar utilizando aqui no nosso docinho, tá? E pra gente chegar numa paçoca low carb é muito, muito, muito simples, porque na verdade, o mais difícil da paçoca é dar aquela textura do prensado, né? Então, como a gente não vai prensar ela, é muito fácil trazer esse sabor, tá? Então, eu só coloquei o amendoim torrado, sem sal, adoçante, chia e uma pitadinha de sal e bati no liquidificador e deixei nessa texturinha, ó. Vocês podem ver que até tem uns pedacinhos maiores, porque justamente eu fiz no liquidificador. Se você fizer no mixer essa mistura, não é no mixer não, gente. Fugiu o nome aqui. O processador. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque a velocidade dele é maior e aí ele pode aquecer e acabar virando uma pasta de amendoim. Então, você tem que fazer com calma, né? Você vai colocar lá 100 gramas do amendoim torrado sem sal, 50 gramas do adoçante, nesse caso eu tô utilizando de novo o eritritol, você pode usar o xilitol ou o mix de adoçante que você preferir. Botei 15 gramas de chia e uma pitada de sal, certo? Coloquei no liquidificador ou no processador. E aí eu fui no pulsar primeiro, então a gente tem que ir no pulsar, quando vê que triturou a partezinha de baixo, a gente tem que mexer e jogar a parte que não tá triturada lá pra baixo e que tá triturada mais pra cima, né? É uma quantidade pequena, então não precisa fazer em duas partes, pode fazer só tudo de uma vez, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso, porque ela não pode aquecer e soltar o óleo do amendoim, porque senão vai virar uma pasta de amendoim e aí não vai funcionar aqui no brigadeiro, que ele vai ficar empedrado, tá, gente? Então, tem que ficar assim, ó, soltinho, ó, tá? Tá bem soltinho, certo? Gente, essa receita aqui da paçoca, vocês podem tentar prensar, vocês podem usar para polvilhar algum doce de vocês agora nessa época de festa junina. Nossa, vocês podem utilizar para muita coisa essa receita da paçoca, tá? No meu caso aqui, eu tô utilizando a chia, até coloquei aqui ela separadinha, tá? Ó, pra mostrar que realmente eu vou colocar a chia. Nesse caso, tô colocando separado, mas não tem problema, porque eu não me importo com o granuladinho da chia. Por que, Thalita, precisa colocar a chia? Porque uma vai somar em valor nutricional para você, para sua receita, mas também a chia traz o grande segredo dessa textura. Como ela tem um gel, né, e ela vai soltar esse gel aqui com o calor na mistura do nosso brigadeiro low carb, nosso brigadeiro de paçoca low carb, então ela é responsável por dar essa textura mais elástica para o nosso docinho. Ah, mas eu não gosto de chia. Coloca a chia, porque senão vai mudar a textura do seu doce. Aí, antes que vocês me perguntem, mas eu já sei as perguntas de vocês, eu vou responder. Se eu não colocar chia, automaticamente vocês vão ter que reduzir mais o doce para ficar na textura de bolear, né? De enrolar. Claro, se vocês forem utilizar para uma calda ou para
ou para colocar, cobrir um bolo piscina, né, um ballerine, aí sim vocês vão deixar mais molinho, né? Mas no caso do brigadeiro ponto de bolear, sem a chia, vocês vão precisar reduzir mais esse docinho de vocês. E aí, quem me responde aqui o que acontece quando eu tiro uma quantidade inadequada, desequilibrada de líquidos dentro dos nossos doces usando o eritritol. Na verdade, gente, o xilitol também cristaliza, tá? É uma grande dúvida, né, de vocês. Ah, vai cristalizar, vai cristalizar. Na verdade, o açúcar cristaliza, o xilitol cristaliza, o eritritol cristaliza também, né? Isso eu explico bastante dentro dos cursos. Mas, minhas alunas que estão aqui, respondem, por favor, o que acontece quando eu tiro uma quantidade desequilibrada de líquidos, reduzindo, né, o nosso docinho, o que vai acontecer com esse meu docinho? Vai endurecer, vai cristalizar, isso mesmo. Né? Como eu falei, o açúcar cristaliza, o xilitol cristaliza, o eritritol cristaliza também. Mas se vocês souberem as proporções certas, o ponto correto de elaborar os doces de vocês, com a técnica certa, vocês não têm esse risco de estar cristalizando o doce de vocês. Então, se vocês retirarem a chia, vocês vão ter que reduzir mais, reduzindo mais, diminui a quantidade dos meus líquidos aqui dentro, muito bem, agora todo mundo, né, vai cristalizar. E aí vai cristalizar o meu doce. Eu não digo que vai cristalizar no mesmo dia, mas no segundo, terceiro dia dentro da geladeira, com certeza vai cristalizar o seu doce. Então a chia, ela entra para trazer esse equilíbrio também. Eu não vou precisar reduzir tanto os líquidos desse meu brigadeiro e eu consigo conservar melhor, porque a chia vai trazer aquele gel que ela tem, né, que ela solta com o calor ou com contato com o líquido, e ela traz essa textura cremosa, mais elástica, e também me auxilia a não precisar reduzir tanto, tá, gente? Então, as receitas sempre têm um porquê dos ingredientes estarem ali. Então, sempre pensem, quando vocês vão fazer alguma substituição, não simplesmente do ingrediente sozinho, mas sempre o mix, né? A receita toda. Ela é sempre muito pensada para o resultado final, e não o ingrediente individualmente, né? Entendido até aqui, então? Aí, me perguntaram, né, se pode ser a goma xantana. Gente, a goma xantana eu não tenho o hábito de utilizar nos meus doces. Eu sinto o residual dela e fica uma textura meio gelatinosa, que é diferente da textura que eu mostrei pra vocês. Então, eu não tenho hábito. Funciona. Mas eu não tenho hábito de colocar goma xantana nos meus doces, nas minhas caldas, nos meus brigadeiros, eu não utilizo, tá? Tem muita gente que utiliza, mas eu não tenho o hábito de utilizar nos meus doces a goma xantana, tá? Certo? Olha lá, gente, vocês estão vendo, né? Ele tá reduzindo e é assim, tem que mexer aqui. Aí vocês viram que eu tô com a paçoca aqui separada, tá? E eu só vou adicionar a paçoca, gente, no final. Quando o meu doce já estiver quase no ponto final do brigadeiro, tá? Por quê? Porque eu fiz das duas formas e, como eu falei pra vocês antes, quando eu coloquei no início, o resultado final parecia mais um cajuzinho do que um brigadeiro de paçoca. E colocando no final, fica alguns pedacinhos da paçoca, do amendoim, com o finalzinho residual do salgadinho, né? Que a gente coloca na receita da paçoca. Então, ficou bem melhor fazendo dessa forma. Reduzindo aqui o meu doce e deixando para adicionar a misturinha da paçoca no final, tá? Pode usar essência de leite condensado. Gente, eu nem sabia que existia isso. Nem sabia que existia, mas testem. O que eu mais gostei foi de caramelo, mas vocês podem fazer o teste aí. De leite condensado vai lembrar um docinho, né? Fogo médio, tá, gente? Fogo médio. Se você botar fogo alto, pode queimar o fundinho ali e ficar com um residual de queimadinho, tá? Então, sempre mexendo. Ela já tá borbulhando aqui. E o ponto, né, certo, é quando ela começar
ficar naquele ponto de cobertura, né, de brigadeiro. Então, não é o ponto de enrolar do brigadeiro tradicional, no caso eu tô falando, tá? Quando a gente começa a passar na lateral e ela começa a vir a massa toda junto, né? Certo? Eu vou pegar a massa pronta que eu tenho ali na geladeira, enquanto reduz aqui, e vou bolear alguns com vocês, tá? Pra vocês verem como ela ficou. Ó, então aqui eu já tô com ela prontinha, que foi onde eu fiz os meus docinhos. Olha lá essa textura, gente. Ó, fica perfeito, tá? Fica perfeita. Vocês viram que eu não botei manteiga, nada disso pra dar brilho, porque a gente vai enrolar, então não precisa. E também o amendoim já tem a gordura dele, então não precisa colocar manteiga, tá? Cuidado. Esses aqui, gente, eu fiz docinho com 30 gramas, tá? Ele é grandinho. Vamos lá. Tá? Eu fiz com 30 gramas. Eu vou morder mais um aqui. Olha lá. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Tá? Fica cremoso. Gente do céu. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Uma sujeirada aqui. Vocês estão vendo aqui, gente? Olha isso, povo. É quase que um leite condensado, tá? Ó, lindão. Olha lá. Quando começa a ficar cremoso, tá? E eu passo aqui na lateral e o doce começa a desprender aqui da lateral, tá? Vocês precisam ficar de olho que vai ser a hora de adicionar a paçoca aqui no docinho de vocês, pra gente finalizar essa delícia, tá? Então, aqui tá quase. Ó, começou a soltar aqui do fundo da panela. Na verdade, não solta igual um brigadeiro, ó. Eu raspo e ele marca a panela, tá? Olha isso. Começou a engrossar um pouquinho. Gente, isso aqui é quase com leite condensado low carb, tá? É delicioso. Pode virar uma calda, pode virar um leite condensado, tá? Delicioso, tá? Então, agora é a hora da gente colocar a paçoca, tá? Então, aqui eu bati no liquidificador ou no processador, deixei trituradinho, ó, não é muito, mas é fininho. E vou misturar tudo aqui no doce. Agora eu vou misturar aqui. E agora a chia vai entrar em ação. O amendoim vai soltar os óleos aqui com o calor, vai dar brilho pro meu doce, tá? E eu só vou dar o ponto de enrolar agora. Então, olha lá, deixa eu mostrar pra vocês como eu deixo uns pedacinhos do amendoim, tá? Porque isso aqui que vai trazer a característica da paçoca, tá? Então, vamos lá. Dar o ponto nesse nosso doce.
Deixa eu limpar minha bancada, gente. Vou colocar um pouco aqui depois. Gente, eu tô tentando captar toda aquela mensagem ali. Pelo que eu entendi, no seu país, né, no caso Portugal, você não encontra o eritritol puro, é isso? Você encontra ele com estévia. Ou ele com o nome de estévia. Porque vai muito da marca, né, gente? Então, eu não gosto e eu ensino os meus alunos a não depender de mix pronto, de marcas, né? Mas sim você tá comprando a granel, né? Comprando com fornecedores que vendem o eritritol puro, no caso, para vocês fazerem um mix de vocês em casa, tá? Então, eu sou muito suspeita desses mix prontos. Justamente por isso, porque tem alguns que estão escrito eritritol na frente da embalagem, e aí você vai ler o rótulo, ele tem estévia, ele tem maltodextrina muitas vezes, porque é um mix de adoçantes, né? No caso, não é um mix de adoçante low carb, é um mix de adoçantes. Então, você vai precisar, pelo que eu entendi, né? Se eu não entendi a sua pergunta, me desculpa, mas pelo que eu entendi é isso. Então, ou você pode estar comprando, então, um xilitol, se no caso você conseguir o xilitol, e aí você utiliza da mesma forma o xilitol, tá? Ou leia o rótulo, né, desse adoçante seu, e se for só o eritritol e a estévia, não tem problema. Você pode utilizar ele, tá? Gente, olha que cor maravilhosa que tá esse docinho. Então, vamos lá. Aqui, gente, o ponto certo para eu estar desligando sempre é um ponto menos do nosso brigadeiro tradicional. Por quê? Porque os polióis a temperatura ambiente ou gelados, eles ficam mais firmes do que um açúcar, né? Então, e eles também cristalizam mais rápido do que o açúcar. Então, como eu falei lá no início, vocês precisam manter, né, uma quantidade boa de líquidos aqui dentro. E uma maneira para não cristalizar, de vocês observarem isso, uma é raspando o fundo da panela e vocês começam a ver, parece um cristalizar mesmo, né? Um caramelo aqui embaixo, no fundinho da panela. E outra forma é vocês levantarem, que não deu pra ver, né? Ó, e quando vocês colocam em cima, ele vai ficando a marquinha do doce aqui em cima, ó. Ele não some, né? Essa marquinha das colheradas, tá? Ó, ele vai marcando e tá no ponto correto pra gente estar desligando. Se eu esperar ficar naquele ponto, né, que a gente, da massa do brigadeiro, que ela vem toda junto, com certeza vai cristalizar, vai ressecar, vai ficar com residual de adoçante, tá? Então, tomem cuidado no ponto. Agora, gente, uma dica de ouro maravilhosa, opcional, mas aquela opcional que eu falo pra vocês. Façam assim, porque vocês não vão se arrepender. Raspas, gente. Raspas de limão. Isso aqui vai deixar o brigadeiro de vocês sensacional. Sensacional. Por quê, Thalita? Por dois motivos. Vai trazer um equilíbrio do cítrico aqui dentro do nosso brigadeiro. Então, é um brigadeiro doce, né? É um brigadeiro com amendoim, sabor intenso, leite de coco, sabor intenso, né? Os adoçantes, querendo ou não, eles têm também, né, uma característica muito forte. Então, o limão, ele vai trazer mais equilíbrio, trazendo uma acidez, para não ficar aquele docinho enjoativo de se comer. E aí, a gente não vai parar de comer, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa é porque a gente tem o residual do adoçante que é mentolado. E a gente não tem como fugir disso. O xilitol, tanto o eritritol, tem aquele residual mais amentolado.
Quando eu trago outro ingrediente que vai camuflar, né, mais ou menos isso, esse residual, eu trago personalidade para o meu doce e não deixo, né, que se sobressaia esse residual do adoçante. Então, eu tô trazendo as raspinhas de limão que vão se juntar aí com o mentolado de adoçante. Então, gente, é perfeito. E são alguns truques, algumas dicas, algumas estratégias que a gente tem dentro, né, da alquimia da confeitaria saudável e low carb para trazer doces maravilhosos e perfeitos. Como eu falei, só vai saber que é low carb se você falar. Então, façam o teste, leve para os seus amigos, envia para clientes de vocês a novidade que vocês estão fazendo e eu tenho certeza que só vão descobrir se que é low carb se vocês falarem, porque é muito gostoso mesmo, tá? Olha lá. Coisa mais linda! Perfeito, né, gente? Nossa, tô salivando aqui. Já comi e tô salivando ainda, quero mais. Quero mais. Raspa bem, hein? Tô sem minhas meninas aqui, senão já ia a colher para alguma delas darem aquela raspadinha. Vou cobrir aqui com filme, pode ser um plástico também, né? Um saquinho plástico, mas para evitar aquela camadinha aqui, né? Que esfria mais rápido, parte de cima, aquela natinha. Gente, anotem aí, deixar esfriar a temperatura ambiente. Não leva esse brigadeiro para a geladeira imediatamente. Deixe esfriar a temperatura ambiente e após esfriar completamente, vocês podem levar para a geladeira, tá? Dessa forma que eu fiz para vocês, ensinei, ele fica de 3 a 5 dias perfeito na geladeira, tá? Depois disso, ele pode começar a cristalizar um pouquinho, mas fica delicioso, porque tem o crocante do amendoim, então ele é perfeito igual, tá? Pode ser congelado até 60 dias no freezer e fica maravilhoso também, tá? É muito gostoso e maravilhoso. Perfeito, ó. Esse vai ficar guardadinho. E aqui estão os nossos prontinhos. Deixa eu guardar aqui. E eu vou bolear um pra vocês enquanto vem as últimas perguntinhas, tá? Vou passar um óleo de coco na minha mão. Na luva. E aqui eu tenho, gente, aquela paçoquinha, ó. Então, eu fiz, na verdade, 2 receitas da paçoca. Uma receita que vai estar lá pra vocês é pra ir dentro do brigadeiro. E vocês podem fazer uma a mais pra cobrir o brigadeiro de vocês, tá? Ó, aqui. Olha como ele é fácil de enrolar, gente. Ele tem uma textura ótima, tá? E aí eu venho ali e vou cobrir. Então, eu passo a paçoca. E tá perfeito. Vou fazer o puxa de novo, gente, olha lá. Ó. Cremosão. Cremosão. Nem eu sabia que podia ficar tão delicioso assim. Ai, vou tirar a luva. Terminar de comer aqui. Gente. Só na live eu já comi 4. O que acharam? Ah, deixa eu esconder aqui. Para de comer. Olha lá. Gostaram?